As melhores posições para um sono saudável. Bem, vou começar dizendo como não se deve dormir para garantir um sono saudável. Não se deve dormir de costas, pois isso piora o ronco e a apneia do sono, caracterizada por paradas respiratórias durante o sono. Não se deve dormir do lado esquerdo, porque isso afeta negativamente o funcionamento do coração. Não se deve dormir do lado direito, porque isso causa arrotos e azia. E também não se deve dormir de bruços, porque a cabeça fica torta e o pescoço dói. Então, como é que se deve dormir? Como o cavalo de Przewalski tem que dormir em pé. Mas, na verdade, isso é uma piada, e neste vídeo eu vou falar sobre as posições para um sono saudável. Aliás, eu me lembro de como o nosso bebê dormia quando tinha cerca de 1 ano. Ele ficava de 4 e deixava o bumbum para cima. A cabeça dele ficava mais ou menos assim, totalmente virada para o lado, e ele dormia muito bem. Mesmo que tentássemos reposicioná-lo e ele adormecesse, ao acordar, retornava à mesma posição. Como você pode ver, existem diferentes posições, mas algumas são mais ou menos benéficas. É sobre isso que falaremos hoje. Assista a este vídeo até o final. Eu vou-te contar como descobrir qual posição é mais confortável para você dormir bem. Posição de lado é a posição mais comum. Em 60% dos casos, a pessoa dorme de lado e geralmente essa é a posição mais confortável. Ela ajuda a aliviar as dores nas costas. E nessa situação ainda é recomendável, se houver algum problema com dores nas costas ou na lombar, colocar entre as pernas um pequeno travesseiro ou um cobertor dobrado em várias camadas. E isso também ajuda a garantir uma posição mais confortável do corpo e a reduzir as dores na lombar. Ainda, se falarmos sobre um problema como eu já mencionei nos meus vídeos, ronco e a apneia do sono, de lado geralmente há muito menos ronco do que, por exemplo, deitado de costas. Quando deitamos de costas, nossa língua vai para trás, encostando na parede posterior da garganta, o que piora o ronco e a apneia do sono. E virar de lado facilita essa situação. Agora, a pergunta, de que lado é melhor dormir, do lado direito ou do lado esquerdo? Se a pessoa for saudável o suficiente, quase não há diferença. Mas pessoas ansiosas ou pessoas com doenças cardíacas, às vezes, sentem as batidas do próprio coração. E isso simplesmente irrita e atrapalha a pegar no sono. E, em geral, deitado sobre o lado esquerdo, a pessoa sente com mais frequência o próprio coração batendo. Nesse sentido, a posição deitado sobre o lado direito é mais recomendada. Se falarmos sobre o lado direito, ao contrário, pode ocorrer arrotos e azia com mais frequência. Isso ocorre devido à disposição específica dos órgãos internos. Assim, em geral, se a pessoa for saudável, não há diferença, mas podem existir preferências dependendo de algumas doenças que a pessoa possa ter. E, naturalmente, deitar de lado não é muito aceitável se a pessoa sente dor em alguma parte do corpo, por exemplo, no ombro direito ou no ombro esquerdo. Nesse sentido, uma posição forçada que não permite à pessoa dormir de um dos lados. Se você prefere dormir de lado, não importa se é do lado direito ou esquerdo, deixe um like neste vídeo. A próxima posição é de costas, e o motivo mais comum pelo qual garotas ou mulheres preferem dormir de costas é para evitar o aparecimento de rugas. E, na verdade, se a pessoa dorme de costas, consequentemente, há menos chances de alguma deformação da pele e menos rugas. Mas qual é o problema de dormir de costas? Aparecem mais dores. E especialmente se a pessoa ainda tem um colchão inadequado, se ele é mais duro do que deveria ser. Na verdade, esse também é um tema à parte. Aqui, a maioria prefere dormir em colchão duro e a nossa coluna vertebral tem 4 curvaturas. E se o corpo toca o colchão apenas em alguns pontos e a própria base da coluna também, surgem tensões musculares tônicas e frequentemente aparecem dores nas costas e dores lombares. E nesse sentido, se você prefere dormir de costas, o colchão deve ser mais macio para reduzir essas sensações de dor. E qual é outro problema de dormir de costas? O problema é que o ronco e a apneia do sono, caracterizada pelas paradas respiratórias durante o sono, pioram. Na posição de costas, a língua cai para trás, estreitando as vias respiratórias, o que aumenta o ronco e as paradas respiratórias. Nesse sentido, ao contrário, tentamos virar a pessoa de lado para reduzir o ronco e a apneia. De lado as pessoas roncam menos, tá? De lado, as pessoas também podem roncar. Mas, geralmente, o ronco começa quando a pessoa está deitada de costas, podendo depois ocorrer também de lado. O mesmo vale para a apneia.
A pessoa começa roncando de costas, depois também de lado. Depois as pausas respiratórias aparecem primeiro de costas e depois também de lado. Em casos graves de apneia, há ronco e apneia em qualquer posição, mas inicialmente apenas de costas. Se a pessoa tem problemas com ronco, por exemplo, existe alguma recomendação para evitar dormir de costas? Por exemplo, Sim, existe. Inclusive proibimos a pessoa de dormir de costas. Como isso é feito? Pegue uma camiseta, costure um bolsinho nas costas, entre as omoplatas, e coloque uma bolinha de ténis dentro. Assim, a pessoa não conseguirá virar de costas, pois isso a incomodará. Em vez de ser o cotovelo da esposa ou do parceiro de cama, a pessoa acorda e se vira para o lado. E acontece que, de costas, a pessoa ronca alto, mas de lado dorme normalmente em silêncio. Ou acontece que de costas temos 30 ou 40 paradas respiratórias por hora, mas de lado não há paradas. Ou seja, na verdade, eliminamos a apneia do sono simplesmente mudando de posição, mas é assim que forçamos a pessoa a dormir de lado. Algumas pessoas preferem dormir de bruços e essa também é uma posição perfeitamente aceitável. Mas aqui podem surgir problemas com a região cervical da coluna, porque nessa posição a cabeça vai ficar, sem dúvida, bastante virada para o lado. Além disso, esse é o contato máximo do rosto com a cama, ou seja, isso também pode causar um pouco mais de formação de rugas. Essa é a posição. E aqui também é uma questão de que é necessário um colchão um pouco mais firme, porque se o colchão for macio e afundar um pouco, fica difícil para a gente deitar com o corpo arqueado para o outro lado. Na rede podemos deitar de costas, mas de bruços na rede não conseguimos deitar. Nesse sentido, se a pessoa gosta de dormir de bruços, é necessário um colchão um pouco mais firme. Mas também é importante prestar atenção ao travesseiro, dependendo da posição. Se você dorme de lado, o travesseiro precisa ser mais grosso, porque temos a largura do ombro. E outro ponto interessante também, quando você escolhe o travesseiro, a espessura do travesseiro, você precisa escolher o travesseiro no mesmo colchão em que dorme em casa. Por exemplo, se você vai a uma loja, depois, se você dorme em casa, em um colchão duro. O travesseiro precisa ser mais grosso porque o ombro não afunda no colchão e, consequentemente, um travesseiro mais grosso vai manter a cabeça em uma posição paralela ao tronco. Mas se o colchão for macio, o ombro afunda. E o travesseiro precisa ser mais fino. Se você dorme de costas, um travesseiro ainda um pouco mais fino, e se você dorme de bruços, normalmente um travesseiro bem fininho, às vezes as pessoas até preferem dormir sem travesseiro. Ou seja, dependendo da posição que você prefere dormir, é preciso escolher o travesseiro adequado para garantir o máximo de conforto durante o sono. Gostaria de dizer que você pode tentar escolher qualquer posição, mas se você está estressado, se você tem insônia, nenhuma posição vai te agradar. A esse respeito, quero recomendar que você leia meu livro, que se chama Estresse e Insônia: Como Sair do Círculo Vicioso. E lá tem um passo a passo que permite, em 12 dias, melhorar significativamente a qualidade do seu sono. Se você tomar certas atitudes e melhorar a qualidade do seu sono, na prática, cada posição em que você dormir vai se tornar mais confortável. O link para esse livro você pode encontrar na descrição deste vídeo. Também existem as chamadas posições forçadas. Por exemplo, uma pessoa com insuficiência cardíaca precisa elevar a cabeceira da cama, ou seja, levantar a cabeceira para que o líquido desça um pouco e, consequentemente, a pessoa consiga respirar com mais facilidade. Ou, ao contrário, às vezes é necessário levantar as pernas de uma pessoa com insuficiência venosa e inchaço nas pernas para que o líquido escorra das pernas e o inchaço diminua. Nesse sentido, aliás, existem camas especiais chamadas Transformers que permitem levantar a cabeceira, levantar as pernas e mudar a posição do tronco no espaço. E para as gestantes, por exemplo, que têm o chamado posicionamento incorreto do bebê, às vezes até recomendam dormir com a cabeceira mais baixa. Ou seja, elas dormem com as pernas mais elevadas e a cabeça mais baixa. Isso permite que o feto se desenvolva mais facilmente e melhor. Ou seja, em muitos casos, até se recomenda consultar um médico sobre quais posições adotar durante a noite para aliviar certos problemas médicos que os pacientes possam ter. Bem, e como prometi, sobre a melhor posição para você. Se você dorme bem, acorda disposto, ativo, produtivo e não sente dor nenhuma pela manhã, então essa é a sua posição ideal. Não se preocupe, o que eu disse para você antes.
Lembre-se do meu amigo que dormia com o bumbum para cima e dormia muito bem. Portanto, se você gosta de dormir de costas e nós dizemos que isso pode causar algum dano, mas para você isso não causa nenhum problema, durma de costas. Se quiser de bruços, durma de bruços. Ou seja, o principal é não ficar encucado sobre como você deve dormir, porque às vezes só o fato de pensar nisso, só essas exigências externas, você dorme assim, dorme assado, a pessoa começa a se preocupar com isso, começa a dormir pior ou até menos. Você vai pensar nisso e acabar dormindo em alguma posição sobre a qual você nem pensa e nem sabe, e essa é justamente a sua posição ideal. E me diga, por favor, em que posição você prefere dormir? Comente e diga o que motivou a escolha dessa posição, o que fez você dormir assim ou porque gosta tanto dela. Tentarei, é claro, ler tudo isso e comentar. Talvez até dar alguns conselhos úteis sobre a escolha de posições para dormir.